Tô só me achando aqui. Opa, agora acho que mudou. Agora acho que deve estar certo, né? Agora tá com a tela. Aí. Agora Agora tá tá certo. com. Isso. Boa, sem julgar meu desktop cheio de ícone. Boa noite, gente. Meu nome é Diandra. Hoje eu vou mostrar para vocês como está no título da apresentação. É tudo que nunca te contaram sobre análise exploratória, mas na verdade eu vou falar algumas coisas que nunca te contaram sobre análise exploratória, porque a gente tem pouco tempo aqui para falar. E eu me empolguei muito na hora que eu falei para a Tati qual que ia ser o título da minha apresentação e não parei para pensar que eu não ia ter tanto tempo assim. Mas ainda assim eu acho que vai ser legal e podem ir mandando pergunta aí depois. Eu vou tentar deixar um tempo aí depois também. Se eu entrar muito no seu tempo, Rafa, você pode tocar uma buzina aí que eu paro de falar, tá? Mas beleza. Eu vou pedir a buzina emprestada pro Túlio. Sei que vocês têm. Então, um pouquinho sobre mim. Eu sou formada em Informática Biomédica, um curso que poucas pessoas sabem que existe, mas tenho muito orgulho do meu curso, gosto muito dele. Eu fiz mestrado em Inteligência Computacional na UFPR, eu sou de Curitiba. Eu sou Data Science também faz algum tempo já. Eu já trabalhei no Itaú, no Santander, e agora eu estou no Nubank, no time de estratégia de crédito, que é o time que cuida dos modelos que aprovam o cartão de crédito, né? Então, porta de entrada aí para o Nubank. Então, vou começar a falar um pouquinho de análise exploratória, começando a falar pela parte de dados e pela onde entra essa parte de... minha janta chegou. Onde entra essa parte de análise exploratória dentro de um projeto de ciência de dados, né? E aí tem essa frase que um ex-chefe meu falava muito, que é garbage in, garbage out. Então, para o português bom e claro, se entrar lixo, vai sair lixo. E isso é muito real, assim, para os modelos que a gente faz em ciência de dados. A qualidade dos nossos modelos, a acurácia deles, né, o quanto eles são assertivos, vai depender muito dos dados que a gente vai passar para eles, né? Então, tem isso de que a qualidade da informação que sai não pode ser melhor do que a qualidade da informação que entra. E aí, quando a gente vai olhar esses dados, esse aqui é um exemplo, inclusive, de um trabalho que eu fiz, tá, em reconhecimento de assinatura. Então, quando você vai para as bases de dados na academia, é tipo, reconhecimento de assinatura é um problema que já está resolvido, temos esse modelo aqui que em todas as bases, dependente da métrica, é mais de 95% e tudo é muito maravilhoso. E eles falam assim, não, a assinatura em papel é até coisa do passado, porque agora temos assinatura eletrônica, eu consigo saber a pressão da caneta ali no ponto de coleta, qual era a curvatura, a inclinação da caneta e qual era a aceleração. E aí todas as imagens que você vê de assinatura estão todas bonitinhas aqui, tudo separado, né? Tudo num papelzinho branco, maravilhoso. E aí quando você chega para a base de dados da vida real, é esse mundo caótico, assim, que você fala para a pessoa, você pode assinar nesse quadradinho aqui? A pessoa vai lá e risca na folha inteira, e aí tem assinatura uma perto da outra, né? Que é essa imagem da direita, que uma acaba invadindo o espaço da outra. Tem muito banco que ainda utiliza cheque, então vai lá e carimba em cima da assinatura, e aí tem todo esse tipo de artefato em cima. Então, você vê aí uma clara diferença, né, para esses dois mundos, que é o mundo de base da academia e da vida real. E aí tem esse slide maravilhoso aqui de autoria minha, mentira, eu roubei da apresentação do Henrique, sobre essa diferença, né? De novo, enfatizando que o que a gente vê em cursos, o que a gente vê na academia, muitas vezes não representa isso que a gente vê na vida real, né? Numa empresa onde quando você está trabalhando num projeto de data science. E aí o Henrique estava falando bastante dessa parte de aplicação do negócio, e o que eu vou falar é um pouco dessa parte um pouco antes, que é você vai lá com todo carinho, coleta seus dados, dá uma minerada neles ali, aí você faz um pré-processamento, começa a limpar, e aí você vê não tá certo, achei um bug, putz, estava na população errada. Então, o que eu vou falar é um pouco mais sobre esses passos anteriores, tá? Um desses passos é, inclusive, a análise descritiva que você faz em cima dos seus dados para você tentar entender os dados que você tem, né?
E aí, o que se fala geralmente? Não, você precisa olhar qual é a média, qual é a mediana, qual é o desvio padrão, você olha qual é o histograma para você saber muito bem a distribuição da sua variável, qual é a cardinalidade, né, que é quantas categorias tem a sua variável, o número de nulos, e aí você gera uns plots, assim, que você está olhando aqui a distribuição, e aí tudo é muito bonito. E muitas vezes isso te ajuda a resolver alguns problemas e a pegar alguns problemas logo de cara. Então, por exemplo, vamos pensar aqui nesse gráfico da esquerda, que eu tenho o histograma de uma variável. Vamos dizer que é uma variável que a pessoa me falou, não, essa variável representa a quantidade de dias e eu não posso... por uma regra de negócio, essa variável ela nunca tem um valor maior que 5 anos, porque quando dá 5 anos, essa variável zera. E aí, 5 anos são 1.800 e sei lá dias, e aí a gente chega aqui e olha assim, tá, mas tem uma galera ali com 2.000 dias. E aí, o que aconteceu? É só essa galera que tá errado, que devia ter zerado a contagem? Ou será que tem um offset na minha base inteira? O que eu preciso fazer? Então, coisas desse tipo, assim, você até consegue pegar, né? E aí, pensando aqui num dataset de imóveis, que vai ser o exemplo que eu vou usar na apresentação, você vai lá e olha quantidade de nulos por variável. Você fala, muito bem, aqui tem mais nulos, tem uns 35%. Então, tá ok, porque isso é um número de nulos aceitável. A maioria aqui tem 15%, a outra tem 10%. Tá show. Você olha a cardinalidade das variáveis categóricas e aí você fala, tem essa variável aqui, né? Nota da vista do imóvel. Ela tem 6 valores possíveis, essa da condição tem 5, teve reforma, e se é na orla do mar tem 2, né, uma variável binária, beleza, e entendi, né? Aí você olha a distribuição dessa variável de nota vista e daí você entende ali o que quer dizer cada uma das categorias, né? Então tem meio que um ranking ali da vista do imóvel, então você tem vista boa, vista parcialmente bloqueada, mas você vê que 60% ali dos seus imóveis tem uma vista completamente bloqueada. E aí você fala, beleza, entendi, temos, né? Só que na realidade, olhar só esse todo não é o ideal para a gente. O que a gente quer, além de variáveis boas e que trazem melhoria de performance para o modelo, a gente quer variáveis que sejam estáveis. Então, ao invés de simplesmente olhar essas métricas que a gente estava falando na minha base geral, a ideia é que eu analise elas ao longo do tempo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo de um plot de taxa de nulos. Então, eu estou vendo que aqui está em um patamar, mas para os meus dados mais recentes, né, se o meu eixo X é o tempo, eu vejo que a taxa de nulos estourou. Então, putz, se for uma variável importante para o modelo, eu não consideraria, porque recentemente está vindo só nulo. E aí, aquela minha variável que eu tinha falado, que é a nota vista, quando a gente começa a olhar ela ao longo do tempo, a gente começa a ver umas outras coisas. Então, esse gráfico aqui está me mostrando a distribuição daquela variável ao longo do tempo, né? Então, aqui no meu eixo X eu tenho tempo e qual é a representação de cada uma das categorias na minha base. Então, eu já sabia que a maioria, né, eu estava lá com 60%, 70%, era vista completamente bloqueada. Só que aí eu começo a ver aqui, eu olho e falo assim, não, beleza, estava meio estável aqui até 2015, mas aqui de 2015 para frente parece que muda algumas coisas, né? Porque deixa de ter a galera com vista excelente, sem bloqueios, vista boa também não. Aqui em cima parece que some a galera da vista parcialmente bloqueada, então tem algumas coisas estranhas, né? Tipo, preciso começar a investigar. Aí eu começo a olhar a cardinalidade por data, e aí conversa com o gráfico anterior, né? Que eu olho que, em média, aqui antes de 2015, eu tinha 4 categorias aparecendo, né? Porque eu sei que eu tenho todas aquelas categorias, mas dependendo do dia que eu olho, eu tenho imóveis que foram cadastrados que pertencem a categorias diferentes. E o que eu estou vendo aqui é que ao longo do tempo está ficando estranho, né? Claramente caiu aqui a minha cardinalidade, a gente já tinha visto isso no plot. Aí eu começo a olhar o ranking. O que é o ranking? Qual é a categoria mais frequente? Então, aqui no meu ranking 1, categoria mais frequente na minha base inteira é a vista completamente bloqueada. Mas, de novo, eu vejo que tem alguma coisa estranha aqui, porque, conversando também com os plots anteriores, eu estou vendo que parece que, a partir aqui de 2015, eu passo a ter 2 ou 3, no máximo, categorias só. Então, tem categorias que estão sumindo, né, da minha base, pelo que eu estou vendo. E aí eu chego aqui na minha distribuição de nulos por tempo. E aí, quando eu vejo esse gráfico, eu começo a entender o que está acontecendo.
porque eu tinha visto lá atrás que eu tinha 30% de nulo nessa minha base, e eu tinha falado, isso tá ok. Mas quando eu olho ao longo do tempo, eu vejo que, na verdade, isso estava num patamar ali dos meus 10%, né, com uma certa variabilidade, mas eu vejo que de 2015 para cá, isso foi para 80%. E aí 80% eu já não sei se é tão aceitável, né? E eu também preciso entender o que aconteceu aqui com essa variável. Será que os imóveis que a gente viu que não estava tendo mais, por exemplo, categoria com vista excelente, será que é justamente essa galera que mudou o modo como a nota da vista é coletada, e aí justamente por isso que essa galera sumiu? Será que teve alguma mudança nessa coleta de dados? O que aconteceu, né? E aí você já vê que não está tão ok quanto você achava que estava. E aí aqui também é uma coisa importante de você se lembrar, é que cada lugar vai ter uma definição de nulo. Então tem lugar que vai te mandar um nulo como nulo, mas tem lugar que vai te mandar um nulo como menos 999, tem lugar que vai falar 304 é nulo. Não tem, quando não tiver informação é 304. Isso já aconteceu, tá? Ou é menos 1. Então também é outra coisa para você sempre ficar de olho. E aí, continuando na análise de variáveis, porque o que a gente quer quando a gente está analisando essas variáveis ao longo do tempo é olhar a estabilidade. E por que estabilidade é tão importante para a gente? Porque a gente constrói modelos que vão entrar em produção. Então, a gente constrói modelos que vão tomar a decisão sozinha. E para isso, a gente precisa que esses modelos, quando eles entrarem em produção, eles encontrem a mesma distribuição de dados que foi usada para treinar eles, certo? Então, por isso que isso é muito importante. Mas quando a gente começa a testar também as outras coisas que a gente pode incluir no modelo, para eu ver se uma variável é boa, se ela não é, tem algumas outras coisas que a gente pode fazer e que a gente tem que ficar de olho. Então, pensando nessa base de dados de imóvel, eu quero... O meu modelo aqui, ele prevê se um imóvel vai ser alugado nos próximos 3 meses. E aí eu tenho, então, a data que um imóvel ele entra na minha imobiliária, a data do contrato de aluguel e aí características do meu imóvel, né? Localização, preço do aluguel, número de quartos, número de banheiros, área total e assim por diante. E aí eu tenho lá minha imobiliária, ela já está aberta faz alguns anos, meu modelo está lá, ele escora, ele prevê a chance do aluguel do imóvel ser alugado, eu faço várias coisas com essa informação. E aí chega um amigo meu e ele me fala assim, Diandra, eu vou te vender agora um índice de qualidade do bairro. Que com essa informação, o seu modelo que prevê se o imóvel vai ser alugado, ele vai ser muito melhor, ele vai ser muito mais assertivo. Aí eu falo, interessante, né? Mas como que eu avalio se essa informação é nova? Nova ela traz de fato, né? Isso que meu amigo está me prometendo. Um modo muito direto de eu fazer isso é eu testar a performance do modelo sem esse índice de qualidade do bairro que ele está me vendendo e o modelo com. E aí eu olho qual que é melhor, qual que tem uma performance maior, e aí se o modelo com performance maior foi esse que tinha o índice, eu falo assim, então tá bom, vou comprar esse índice aí de qualidade do bairro. Mas será que é só isso mesmo? Será que é tão direto? Então, qual que é a questão aqui? A gente tem que sempre pensar como que esse dado vai ser utilizado na vida real. Então, o que seria o comportamento desse modelo em produção? Alguém vai lá no meu site e vai cadastrar um imóvel e aí vai colocar lá, né? É o imóvel 234, bairro da Vila Mariana, ele tem 3 quartos, 2 banheiros, esse é o preço do aluguel. E aí isso entra no meu sistema. Aí eu pego o bairro desse imóvel que foi cadastrado e eu bato lá no sistema do meu amigo que está vendendo o índice de qualidade. Eu falo assim, eu quero o índice de qualidade para esse bairro. Aí ele me retorna. E aí, além das características que a pessoa registrou, junto com o índice de qualidade do bairro, o meu modelo vai dar uma estimativa daquele imóvel ser alugado, tá? Então, e aí tudo isso vai ser logado, né? Então eu sei que nessa data específica, esse era o índice de qualidade do bairro para qual aquele imóvel pertence. E aí eu falo, tá, então beleza, eu acho que é isso, né? E aí meu amigo me fala assim, então, te mandei aí a base para você testar, já que você falou qual era o bairro a cada momento, né, dos imóveis que estão na sua base. E esse índice que eu mandei para você, ele é muito atualizado. É o índice agora, aqui, ó, em dezembro, mal entramos em dezembro, e ele é o índice de dezembro de 2020. Ele é o mais representativo da situação atual no mercado imobiliário. E aí é quando a gente começa a arrancar os cabelos. Por quê? Porque
lembra que eu falei que a gente constrói modelos para entrar em produção? Então, é isso que a gente quer? Então, o que eu estou falando aqui quando o meu amigo me fala que esse índice que ele vai me mandar, ele tem os dados de 2020. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa minha data do imóvel, que ela é de janeiro de 2008. E ele está me mandando, e é lá da Vila Mariana, e ele está me mandando esse dado de dezembro. Então, quando eu fizer um teste e eu colocar esse índice que ele me mandou junto com os dados aqui desse imóvel, por exemplo, o que eu estou fazendo, na verdade, é inserir dados do futuro para esse imóvel, né? Então, se a gente for pensar aqui, vamos pensar em Covid, aproveitando que a data é de janeiro de 2008. Vamos dizer que, por exemplo, a Vila Mariana tem muita faculdade. E aí as faculdades agora estão todas em EAD. Então, talvez, vamos dizer que abaixou muito a demanda por aluguel na Vila Mariana, porque não tem mais estudante querendo alugar a casa aqui. E aí, hoje, o modelo lá do meu amigo, hoje ele sabe disso, porque teve o corona, abaixou a disponibilidade, então hoje o índice de qualidade do bairro é 1. Mas em janeiro de 2008, dia 8 de janeiro de 2020, era outro. E o que eu não quero o índice de agora, eu quero o índice que eu teria naquele momento. Porque o que eu quero que o meu modelo aprenda é justamente como as coisas mudam ao longo do tempo. Se eu usar esse dado desse índice do meu amigo para esse caso aqui, isso é treinar o meu modelo com dado errado, porque não vai ser isso que ele vai encontrar em produção. Então, o que acontece aqui é que, para a gente, o mais importante são dados que representam o que a gente vai encontrar em produção. Então, aproveitando que estamos falando de Covid, vamos pensar aqui em outro caso, e agora esse é um caso que aconteceu de verdade. Imagina que você pega a base lá que está sendo disponibilizada todo dia com os óbitos por dia em razão de Covid. E aí você fala assim, beleza, tem aqui a data, né, do óbito, então eu vou tentar fazer um modelo que prevê o número de óbitos na próxima semana. E aí você vê que o seu modelo na última semana ele está errando muito, aí você vai olhar essa distribuição e você encontra uma coisa assim. Então, assim, a gente sabe que o número de óbitos por dia não chegou nesse valor aqui de quase 3.500. O que aconteceu aqui quando inseriram esse valor? Esse valor, na verdade, ele era de outra data de referência. Ele não era desse dia 4/11. Se você for olhar hoje como está o dashboard, não está mais assim. Eles atualizaram. Mas aí que está a importância da data de referência e de você saber como as coisas realmente eram, tá? Então, assim, 2 lições para deixar com vocês. A primeira é de sempre olhar as variáveis ao longo do tempo, fazer essa análise exploratória ao longo do tempo. E a segunda é que nos testes que a gente faz para o modelo, a ideia é que a gente sempre replique o comportamento do modelo em produção. E é isso, gente. Obrigado pela apresentação, Diandra. Muito legal. Muitas análises bem interessantes, algumas até diferentes do convencional, né? Que a gente aprende no Kaggle. E algumas coisas a gente não aprende no Kaggle, né? Bom, o pessoal está agradecendo aí no chat. A gente tem 3 perguntas aqui por enquanto, pessoal. Se quiserem colocar mais perguntas no Q&A também. O Mário perguntou para você como criar hipóteses para direcionar as análises. Elas devem ser criadas antes da coleta dos dados com o time de negócios? Eu diria que sempre com um time de negócios, porque geralmente são pessoas com capacidades diferentes das nossas, né, de cientistas, então isso é sempre muito, muito valioso. Mas é que a gente tem que tomar muito cuidado com o viés de confirmação, né, quando a gente vai fazer esse tipo de análise. Então, tipo assim, você acha que uma coisa está errada e aí você procura dados que confirmem aquilo até você achar a resposta. Então, eu acho que isso acontece em vários momentos, tá? Sempre surge, tipo, que nem ali no caso, o que aconteceu aqui, por que essa taxa de nulo aumentou muito? Primeira coisa é tentar entender mesmo o significado dessa variável, né? O que essa variável significa?
Então, às vezes, sei lá, variável ser nulo significa que a pessoa não está no sistema X. Aí você vai lá no sistema X e pergunta, realmente diminuiu o número de pessoas que estão entrando? Então, você tem que entender qual é a causa raiz e tentar ser o menos, né, tentar ser o mais imparcial possível nas análises que você faz e tomar muito cuidado com viés de confirmação. Tem uma pergunta da Ala Lopes aqui. Como evitar se perder quando fazer uma análise exploratória de uma base muito grande, com muitas variáveis explicativas? Tá. Então, é porque depende muito do tipo de análise exploratória que você vai fazer, mas você vai fazer uma análise exploratória, por exemplo, para a criação de um modelo. A primeira pergunta que você tem que se fazer é se todas essas variáveis forem explicativas. Eu vou colocar todas essas variáveis no modelo, então você tem lá suas 3.000 features. Você vai querer colocar 3.000 features no modelo? Então, provavelmente, eu espero que não, para a sua sanidade mental de ter que monitorar esse tanto de feature depois, né? Então, a ideia é que primeiro você faça uma seleção de variáveis aí, né? Então, provavelmente, se você tem muitas features, vai ter algumas que são altamente correlacionadas, você pode manter uma delas. Tem algumas que, dependendo, ela vem 99,99% dos casos, ela vem nula. Então, nem que, no caso que venha algum valor, ele consiga, né, discretizar alguma coisa, vai ser para muito pouca gente, então às vezes não vale a pena manter. Então, a primeira coisa que eu faria era primeiro fazer uma seleção de variáveis, e aí você faz essa análise exploratória já num conjunto mais reduzido. Se cada gráfico tiver 3.000 versões... Você Não, tentar a olhar, partir das você não dezenas já vai fica olhar muito doido, nada. né? Você tem que Não. ter algum direcionamento. Tem uma pergunta boa aqui, ela é curtinha. Não sei se você vai ter alguma coisa interessante para falar. Se você prefere R, Python ou MATLAB? Python, com certeza. Deus me livre, MATLAB. Desculpa se alguém Já gosta. usou? Já tive que usar, porque eu trabalhei em uma empresa, quando eu trabalhava com previsão do tempo, o pessoal usava muito, muito MATLAB. Então, eu já usei, já fui bastante traumatizada. Hoje em dia, estou livre e prefiro Python, mas já usei R também, quando precisei de uma biblioteca muito específica de estatística e não tinha no Python. Então, né, cada momento merece sua biblioteca, sua Você linguagem. usa alguma... Desculpa o barulho aqui, tá? Tem um... Parou. Dá para Você te usa ouvir alguma bem. Você usa alguma biblioteca para auxiliar no EDA, principalmente na questão de estabilidade? Por exemplo, Pandas Profiling. Eu uso uma biblioteca maravilhosa, mas que temos dentro do Nubank, porque tem muita análise e muita visão específica, né, para as aplicações de negócio que a gente faz, que a gente já sabe que a gente tem que olhar. Então, acaba que, até mesmo quando a gente desenvolve alguma coisa nova, a gente tenta sempre incluir nessa biblioteca que a gente tem interna, mas, assim, não tem nada super diferente, não. É só, tipo, alguns plots meio prontos mesmo, porque a gente sabe que a gente vai olhar. Por exemplo, deixa eu até voltar aqui na apresentação, mas esses plots que eu mostrei aqui para você é geralmente o que a gente costuma olhar mesmo, tá? Por exemplo, nulos ao longo do tempo, rank da variável ao longo do tempo, cardinalidade. Então, é só funções para plotar isso de uma maneira, já fazer essas agregações e plotar isso de uma maneira mais pronta, tá? Só para pegar um gancho aqui com a apresentação da Jéssica, né? Porque no último hackathon o pessoal teve um time que se organizou, né, para colocar mais funcionalidades de EDA na biblioteca, né? É que a gente tem várias coisas espalhadas, né, pelo Nubank, que acaba que tem, sei lá, tem uma visão aqui que geralmente time de crédito olha, outro que tipo de fraude. Então acaba que a gente tem bastante coisa espalhada, e aí até no último hackathon teve isso, que foi de fazer uma biblioteca única para EDA, que se chama Dora, por causa da Dora Explorer, e aí é de Exploratory Data Analysis, que o pessoal fez. Ficou bem legal. Cadê? Aí tem um Ouroboros aqui que mandaram para você. Um passo posterior à EDA é comumente limpeza e feature engineering. Aí você faz como para... Você faz um ciclo até que esteja satisfeita? EDA, limpeza, feature engineering, EDA, limpeza, feature engineering. Como é que você faz esse processo? Assim, é bem cíclico mesmo,
Mas o feature engineering geralmente vem mesmo num passo anterior, né? De tipo ideias que você tem já de agregação diferente, de uma transformação e de alguma coisa que tem que fazer. Essa parte de limpeza, a gente sempre acha um bug depois que já está usando a variável, a gente fala assim, tem caso aqui que a gente devia ter tirado. Então, a todo momento. E assim, sim, a gente está colocando o modelo em produção e a gente às vezes está revisando e pensa, nossa, acho que eu tinha que ter olhado esse caso aqui e voltar. Então, assim, é o momento inteiro. E eu vou falar assim, que hoje no trabalho que eu faço, sei lá, quando eu estou fazendo coisas de ciência de dados meus de modelagem, 70, 80% do tempo que eu passo é fazendo investigação, análise exploratória e tal. A menor parte é, de fato, treinando o modelo, tá? Tem uma última, eu acho que vou fazer mais uma só, que a gente já passou um pouco, que é em séries temporais é possível que tenha correlação temporal. Você consegue detectar isso numa análise exploratória, só no olhômetro? Então, olhar a correlação de variáveis ao longo do tempo também é uma coisa que a gente olha, principalmente com o target, né? Para você ver se não teve nenhum shift no significado, né? Se teve uma variável que, sei lá, antes ela era positivamente correlacionada e do nada ela ficou negativamente correlacionada. Isso significa que a variável mudou o significado, né? Então, a gente também sempre olha coisas desse tipo para pegar alguma mudança no significado, algum shift nesse sentido. Uhum. Tá rolando uma competição aqui das linguagens de programação no chat, né? Não sei se está todo mundo participando. Com certeza a Python deve estar ganhando, que é melhor, né? Brincadeira. Diandra, muito obrigado de novo por compartilhar o seu conhecimento com a gente e com a plateia também.